é falar um pouquinho sobre as crianças. As crianças. Eu quero dizer para você o seguinte, a vida de uma criança, ela é inviolável, ela é sagrada. A vida de uma criança, ela tem um valor que muitas vezes a gente não sabe medir e a gente esquece desse valor por causa da nossa ideologia, por causa daquilo que a gente quer defender, por causa de um ponto qualquer que a gente quer fazer prevalecer naquilo que a gente pensa. E eu quero falar um pouquinho sobre os acontecimentos na faixa de Gaza e também nas faixas de Gaza do Rio de Janeiro. Então fica comigo aqui nesse vídeo, estou gravando aqui rapidamente de manhã antes de sair para trabalhar, porque a minha iluminação para usar no escritório está um pouquinho fraca e eu preciso trazer uma iluminação nova, e então estou aproveitando aqui a luz do sol. E eu espero que esse sol, que é o sol da justiça, né, que é o sol do Evangelho, ele venha sobre você e faça você refletir sobre o valor que a gente deve dar à vida, especialmente à vida das nossas crianças. Sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, que existe para trazer na nossa reflexão sempre o ensinamento de Jesus à luz dos acontecimentos atuais. Até porque, muitas vezes, Jesus é esquecido nos ensinamentos da igreja, da religião chamada cristã, em detrimento de outros ensinamentos variados, de outras percepções variadas. Então, se você não conhece o canal, o objetivo do canal é esse. E se você chegou até aqui e é a primeira vez que você está com a gente, não deixe de se inscrever, dá o seu joinha. Tá, o seu joinha é muito importante, não deixa de dar o seu joinha é muito importante, assim como a sua inscrição. Inscreve-se aí no canal, aí, deixa a sua inscrição e ativa esse sininho que tem aí do lado, o sininho das notificações. Todo domingo tem uma live onde eu faço uma reflexão um pouco mais alongada e você é nosso convidado. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto, um assunto que tem me deixado realmente assim perplexo diante dos acontecimentos, tá? Então estou aqui com o meu roteirozinho aqui. É o seguinte, eu quero trazer para você uma reflexão baseada num texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 1 a 3. Esse texto diz o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em outra passagem, Jesus diz para deixar vir a ele as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, trazendo esse contexto, eu quero dizer o seguinte: por que os discípulos estavam perguntando a Jesus quem é o maior no reino dos céus? A gente precisa lembrar que na época de Jesus, na Palestina, vou repetir, na Palestina, o grupo mais influente no que diz respeito ao judaísmo daquela época eram os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas que seguiam a lei de Moisés, seguiam a chamada Torá, porém eles eram pessoas extremamente ciosas de determinados comportamentos, especialmente aqueles comportamentos que eram ligados a pequenos detalhes, como lavar a mão, lavar o copo, etc. e tal. E eles se achavam as pessoas mais santas, mais representantes daquilo que Moisés havia ensinado. Os discípulos de Jesus estão vivendo e seguindo a Jesus, que está ensinando alguma coisa sobre o reino, nesse contexto. Nesse contexto, eles resolvem perguntar a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E aí, a partir desse pensamento hierárquico, né, cheio de mérito, de meritocracia, Jesus dá uma resposta a eles, que é uma resposta surpreendente. Por que surpreendente? Pelo seguinte: porque naquela época as crianças não tinham valor. Não tinham o valor que hoje tem uma criança, que a psicologia traz para uma criança, que a psicologia, por exemplo, ensina sobre a formação de uma criança. Naquela época não. Tanto que você vai se lembrar que na multiplicação dos pães, nas duas multiplicações dos pães que são narradas no Evangelho, as crianças não são contadas, só são contados os homens
adultos. Então, é importante que a gente traga esse contexto de que as crianças não tinham tanto valor na época de Jesus. Jesus, então, para responder a pergunta, quem é o maior? Quem é o maior? Todo mundo hoje no meio evangélico, especialmente dentro do segmento neopentecostal, da teologia da prosperidade e outros segmentos também que dizem que não são teologia da prosperidade, mas usam os fundamentos lá neoliberais para pregar a teologia da prosperidade disfarçadamente, essas pessoas estão sempre pregando que tem que ter mérito para alcançar a Deus. E aí Jesus chega, traz uma criança, coloca no meio deles, eu acredito, eu suponho que Jesus colocou no colo dele e disse, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. E junta com a outra passagem que diz, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus, e você tem então uma resposta. Deixai vir a mim os pequeninos, está em Mateus 19, 14. Então é importante trazer esse contexto para que você entenda o que eu quero dizer. Nós temos aqui a importância de uma criança para Jesus. Jesus usa uma criança para responder a uma pergunta sobre hierarquia, sobre mérito, sobre o valor de quem é mais importante. Jesus causa uma revolução na cabeça desses homens, dizendo, olha, importante é quem se comportar como uma criança. Importante são as crianças. As crianças é que são as donas do reino. Essa resposta é o meu objetivo nesse vídeo. O que nós estamos vendo na Palestina, na faixa de Gaza, perpetrado por Israel através dos seus bombardeios, é uma desvalorização contínua da criança, dos pequeninos. É isso que nós estamos vendo. Mas vamos contextualizar um pouco mais. Nós precisamos ressaltar que não há uma prova concreta, mas a hipótese é que os ataques de Israel à faixa de Gaza tenham produzido quase 4.000 mortes de crianças e pré-adolescentes desde o início dos bombardeios. Você que é crente, você que tem religião, você que é pró-Israel, vai dizer assim, mas o Hamas matou uma porção de gente em 7 de outubro. Sim, quem me conhece sabe, eu já publiquei aqui, publiquei no meu Instagram, publiquei aqui no canal, eu não sou nem Hamas, nem sou pró-Israel. Eu sou a favor da vida e sou a favor hoje, especificamente, das crianças. Então, o Hamas, quando atacou, atravessou lá o túnel, o muro que separa a faixa de Gaza do resto de Israel, ele atacou os kibbutz, né, as colônias agrícolas dos israelitas lá, e matou mais ou menos, entre tudo que eles fizeram, os diversos ataques brutais, terroristas do Hamas, 1.400 pessoas. Entre essas 1.400 pessoas, crianças foram mortas. Entre essas, muitas crianças foram atacadas também e há crianças sequestradas ainda pelo Hamas. Isso é um fato, o Hamas é um grupo terrorista, o Hamas não é um Estado, o Hamas não é a Palestina, o Hamas não é toda a Gaza. Hamas é um grupo dentro daquele segmento de pessoas. São mais de 2.500.000 palestinos vivendo naquela região. E desses, pasmem vocês, se você não sabe ou se você finge que não sabe, mais ou menos 50% é composto de crianças abaixo de 14 anos. O Hamas atacou crianças, sim, mas Israel está como Estado continuamente repetindo diariamente o ataque sobre civis que não são terroristas e nesse embate crianças e mais crianças, das quais é o reino de Deus, estão sendo dizimadas em meio à população. Se isso não mexe com você, e você diz que você é um seguidor dos ensinos de Jesus, me desculpe, você tem que rever os seus conceitos. Para começo de conversa, você deveria parar de adorar o Israel atual como se fosse o próprio Deus ali naquele local. O Israel-Estado que está lá não é o Israel bíblico, isso é um assunto para um outro vídeo. Então, esse texto que eu li, né, tanto o texto de Mateus 18,
de 1 a 3, como o texto de Mateus 19, que fala sobre deixai vir a mim as crianças, esse texto, ele é um texto que diz pra gente o seguinte: as vidas das crianças são invioláveis. Tendo dito isso, tendo contextualizado o número fatal de vítimas, tanto de um lado quanto de outro, é importante a gente dizer então, mais uma vez, como está aí no título do vídeo, crianças são sagradas. A vida das crianças é sagrada. A vida das crianças é inviolável. E eu vou repetir o que eu disse na introdução. Não só lá na Palestina, mas também na Cidade de Deus, na Maré, no Complexo do Alemão, entendeu? Na Zona Oeste, nas diversas comunidades, em São Paulo, aonde estiver uma criança, a vida dessa criança é inviolável. Se você não assistiu o meu último vídeo, onde eu falo sobre o preconceito de duas pessoas que estavam dentro do carro, não sei se você sabe, mas eu estou temporariamente dirigindo um Uber, porque fiquei sem o meu trabalho fixo que eu tinha, e estou temporariamente dirigindo um Uber. Eu ouvi dentro do carro a frase dita por uma cliente que, na favela, as mulheres procriam como ratos. E o homem que estava com ela completou dizendo, e depois, com 8, 9 anos, viram todos bandidos. Não, é uma grande mentira. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, vai ficar aqui no card em algum lugar, e também vou deixar na tela final aí para você assistir. Se você não assistiu, esse vídeo está muito legal, onde eu faço uma análise dessa fala, à luz também do Evangelho. Então, é importante a gente saber que se a gente crê, ou pelo menos diz que crê no que Jesus ensinou, a gente está tratando muito mal as nossas crianças. Seja lá na Palestina, seja aqui no Brasil, seja onde for. Existem outros países no mundo, como na Síria, como também na África, diversos países onde crianças estão sofrendo diariamente dentro dos conflitos da guerra. E nós precisamos ficar atentos aos efeitos de longo prazo para a saúde emocional dessas crianças. Saúde física, mas também saúde emocional. Antes de abordar esse ponto, eu quero abordar o seguinte: por que Jesus falou que as crianças elas são donas do reino? Porque as crianças elas não têm hipocrisia, porque as crianças elas não têm meritocracia, porque as crianças não apresentam nada que elas possam oferecer em troca do reino. Elas apenas confiam no Pai, elas apenas sentam no colo de Jesus. Se a gente não se tornar assim, esse mundo vai de mal a pior. Se a gente não se tornar assim, esse mundo vai se tornar uma porcaria cada vez maior. E nós vamos ser os únicos responsáveis. Benjamin Netanyahu tem que ser parado, ele tem que ser interrompido. A carnificina que o Estado de Israel está fazendo é muito maior do que o que aconteceu. O que Netanyahu está fazendo, de certa forma, repete o que aconteceu. Eu não vou falar os termos aqui, porque senão o YouTube pode derrubar o vídeo, mas o que aconteceu na finalzinho da década de 40 lá, né, 41, 42, 43, 45, na Alemanha, com os judeus. Será que Netanyahu quer repetir com os palestinos de Gaza o mesmo que aconteceu com os irmãos dele? É isso que a gente precisa pensar. E a gente não pode defender impunemente nem um lado, nem o outro, nem o Hamas, nem o Israel, que não é o Israel de Deus. Então, delas é o reino, delas é o reino. Como é que nós podemos aplicar isso nos nossos dias? O que isso tem a ver com o que está acontecendo em Gaza? É o seguinte, a gente tem que se perguntar por que é importante que as crianças sejam protegidas em meio a esse tipo de conflito. Vamos a alguns aspectos práticos de nós protegermos as crianças em meio aos conflitos. Primeiro, a vulnerabilidade. Crianças são muito mais vulneráveis do que nós. Elas estão em situações que, devido à sua idade, devido à sua inocência, é o fato de que elas acreditam nos adultos, elas se encontram muito mais vulneráveis. Então, elas dependem de nós, elas dependem. E por isso, porque dependem, elas têm que ser protegidas. É inadmissível que alguém ainda ouse, como por exemplo a Carla Zambelli, também fiz na live do último domingo, também vou deixar aqui no card em algum lugar o acesso à live, quando eu falei sobre a religião do ódio. É inadmissível, por exemplo, ver a Carla Zambelli colocar o símbolo de uma águia, né, vestida com a bandeira de Israel, matando um rato vestido com a bandeira da Palestina, como se todos ali fossem bandidos. Como aquela mulher disse,
no carro e que eu ouvi. Não é inadmissível isso. É inconcebível que as crianças não sejam protegidas. Elas são vulneráveis. A segunda questão de ordem prática para protegermos as crianças em meio a conflitos, seja em Gaza, seja aqui na Maré, seja no Alemão, seja na Cidade de Deus, seja lá em Manguinhos, seja onde for, é que precisamos preservar a inocência. Eu acho muito engraçado que tem muito crente que adora proteger a inocência das crianças. Adora proteger. Filme, desenho, Disney, isso, aquilo outro. Mas na hora do conflito armado, não, ninguém se preocupa com a inocência das crianças. Ninguém se preocupa de dizer, não, isso aqui também não pode acontecer. Estão preocupados com o rebolado da Anitta que vai tirar a inocência das crianças, mas não estão preocupados de ver cenas horríveis de crianças tremendo o seu corpo por causa dos males de uma exposição longa, extenuante e destruidora em meio a conflitos de guerra. O terceiro motivo pelo qual devemos preservar as crianças em meio a conflitos é a possibilidade da construção de um futuro melhor. O que o Estado de Israel, o Benjamin Netanyahu, os judeus ultra-ortodoxos, a extrema-direita de Israel pensa que vai acontecer com as crianças que vão sobreviver? Elas vão se submeter a Israel depois de verem tanta violência, depois de verem tanta morte, depois de verem tanta desgraça? Elas vão se submeter a Israel? Eu pergunto a você, pare e reflita. Se isso que Israel está fazendo cria a possibilidade de construção de um futuro melhor para essas crianças. É lógico que nessa pergunta cabe: aquilo que o Hamas faz também constrói um futuro melhor para as crianças palestinas? Não, evidentemente que não. Porém, é um ciclo de morte e violência que precisa ser parado. E segundo, muita gente boa que é israelense diz: esse ciclo só vai parar quando Israel admitir a existência de um Estado palestino livre naquela região. Bem, outra coisa importante que nós devemos pensar sobre preservar as crianças em meio a conflitos é o reforço dos valores cristãos. O valor cristão é a vida. O maior valor cristão é a vida. O maior valor que nós podemos ter em relação a uma criança é ver aquela criança crescer. Lembra que quando Jesus nasceu, houve uma ordem de Roma, do imperador que reinava na Palestina na época, para que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas, porque ali poderia estar o novo rei dos judeus. E o que aconteceu? Jesus foi salvo e preservado onde? Escondido no Egito. Então, o valor da vida maior é a preservação dela. E a gente precisa fazer isso. E por último, a responsabilidade humanitária que devemos ter em relação a essas crianças. Gente, criança com fome, criança sem água, criança sem alimentação, e não é só lá em Gaza, é aqui, é na favela, é na comunidade, é onde há um conflito, aonde há armas, aonde há a perpetração da violência e que há crianças envolvidas. Essas crianças estão em meio a uma crise humanitária e nós precisamos tomar uma decisão como seguidores de Jesus de que isso não pode ser assim, porque a vida das crianças é sagrada, porque delas é o reino dos céus. Quem se diz cristão só pode pensar nas crianças de uma forma, uma cena: sentadas e acolhidas no colo de Deus, no colo de Jesus. Quem é cristão só pode pensar nisso. Você, como cristão, você não pode pensar numa criança como esta foto aqui, olha, enrolada num pano, enrolada numa bandeira, morta, com uma mãe chorando. Nenhuma criança tem mais direito de se sentar na mesa de Jesus, se sentar no colo de Jesus, se sentar com Deus do que a outra. Porque uma criança israelense não tem mais direito do que uma criança palestina. Porque uma criança da classe média não tem mais direito do que uma criança da favela. Todas precisam ser
valorizadas e preservadas com vida. Essa é a minha reflexão. Talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho longo, mas se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. E eu espero que você reproduza esse vídeo para outras pessoas que relativizam a morte de crianças em meio a conflitos, como se essas crianças não tivessem importância alguma. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, divulga, não deixa de participar das nossas lives aos domingos, sugere temas, inclusive, para a gente falar lá na live, e eu desejo que Deus te abençoe grandemente. Se você quer contribuir com o canal, não deixe de se inscrever, e eu vou deixar também aí a chave Pix do canal para você fazer aí uma contribuição. Se você quiser, eu quero comprar equipamentos novos aí para o canal, tá? Mais iluminação, e aí você, se puder contribuir com a gente, vai ser muito bem-vindo. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.